E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu, sinceramente, espero que sim. E saibam que esta também é a vontade de todos nós ateus. Isso porque nós ateus somos as pessoas que realmente esperam pelo progresso da humanidade, que é contrário ao sistema religioso, que quer manter a humanidade exatamente na obscuridade, na ignorância, porque assim fica muito mais fácil manobrar a base da pirâmide, a grande massa, o rebanho de ovelhas ignorantes, que exatamente são vocês, religiosos. Viemos aqui, damos a cara para bater, somos ameaçados, xingados, perseguidos, tudo isso a troco do quê? A troco do nada, porque não ganhamos nada com isso, a não ser a satisfação quando libertamos as pessoas exatamente dentro dessa terrível escravidão religiosa. Mas do mais, ganhamos o ódio dessas próprias pessoas incautas, as quais nós estamos tentando libertá-la dessa terrível escravidão que lhe foi imposta quando foram mergulhadas em uma banheira fria de templo à igreja e agora passam uma vida inteira acreditando nessa fraude, nessa farsa criada pelo Império Romano. E o pior, passa essa herança maldita de gerações em gerações, condenando seus próprios parentes a também serem servo e servo, é escravo. E é por isso que viemos aqui em prol da humanidade. Em prol da humanidade porque temos certeza, e é certeza absoluta, de que não existe Deus algum, não existe divindade alguma, não existe anjo algum que venha socorrer a humanidade na hora do desespero. São homens que ajudam homens. E é por isso que lutamos por um mundo melhor, uma humanidade mais justa, livre dos grilhões, sistema religioso, todo tipo de crenças e doutrinações que só tem mantido a humanidade em dissensão, seres humanos contra seres humanos, povos contra povos, nações contra nações, vizinhos contra vizinhos, família contra família, amigos contra amigos. Tudo isso em nome de uma divindade imaginária. É por isso que eu digo para você, largue isso, a religião é o atraso da humanidade, é a volta à primitividade. E você evoluiu, cara. Você precisa estudar. Esta é a evolução, porque quando o conhecimento chega, todas as divindades desmoronam, morrem. Essa é a grande realidade. Você, por exemplo, religioso, você não suporta ser contrariado. Quando contrariado, cai a sua pele de ovelha. Você entra em defesa da divindade e aí prova mais uma vez de que são homens que criam deuses. Não só porque todas as divindades têm o mesmo defeito dos homens, assim como você precisa defender a divindade e não a divindade vem lhe defender. Essa é a grande realidade. Você entra em defesa da divindade porque sabe que ela jamais se movimentará para defender a sua tese louca que lhe foi imposta na sua cabeça. Você não tem culpa. Foi tudo mentira. Olha, mentiram todos para vocês. Pais, avós, bisavós, tetravós, professores, políticos, médicos, juiz, líder religioso, pastor, padre, papa, espírita, judeu, budista. Não importa qual a religião. Todas as divindades mentiram para vocês, não existe Deus algum. Então você não tem culpa, mas você pode sim se libertar disso e você também pode libertar os seus filhos, não doutrinando eles nessas terríveis crenças que vão mantê-los presos, atrelados a um banco frio de templo à igreja por toda uma vida e assim sucessivamente, condenando seus próprios parentes a também serem servo de alguma divindade. Não! Servo de homem esperto, crente acorde, você é tão hipócrita e mesquinho, você fica puto em defesa dessa divindade, com ódio de nós ateus. Aí você entra em defesa dela, né? Aquele que você diz que é semelhante, irmão, agora você quer que vá para o inferno, quer que você morra, você vai pegar um câncer, o carro vai te atropelar, vão mandar os capangas do sistema religioso, porque há um acordo aí, né? E já é herança do sistema religioso, que é isso mesmo, as milícias junto com o sistema evangélico, junto com os traficantes religiosos, junto com a polícia, junto com a porra toda, num sistema só, que é o que eles querem tornar, né? Um país teocrático, onde o presidente da república se ajoelha para um charlatão, né? Tem sido desse jeito, e é por isso que estamos aqui, para tentar ajudar vocês. Inclusive, né? Eu estava falando para vocês que tem uns vizinhos aqui que colocaram. Quando eu digo uma coisa, é tiro e queda. É certo. Eu disse que eram bandidos, e eram de fato. Quando saíram, me ameaçavam o tempo todo. Quando saíram, foi presa, né? A comadre que me ameaçava aqui, ela e a quadrilha, ela já foi preso, né? Aquilo que eu digo pra você. Agora, eu tenho a ver com alguma coisa com isso? Porra nenhuma, não tenho nada a ver com isso. É porque quem anda no caminho errado acaba tropeçando. Não é verdade? Esses crentes são foda, cara. Inclusive levei um cano da porra. Fui fazer um serviço no apartamento de um crente, fiz uma pintura pela metade do preço, né? Ele combinou mais 50 reais para eu limpar o apartamento, deixar ele limpo. E no fim das contas, disse que ia fazer o Pix até hoje. Perdi. Não confia nessa gente. Gente escrota, né? Que recorre para onde? Não recorre para a Bíblia. Quando adoece, corre para o hospital, para a medicina. Quando é curado pela medicina, vai para a porra de um púlpito de igreja, dá um falso testemunho, uma divindade imaginária para alimentar uma quadrilha de bandidos. Para passar uma vida inteira sentada num banco frio de templo à igreja, doando a pele, né? A lã, a pele, né? A carne e os ossos de troféu, para manter os seus filhos também lá. Adorando esses caras que estão sempre com a roupa pomposa lá em cima para te impressionar, seu babaca. Essa divindade é tão escrota que só fala com ele, né? Inclusive eu encontrei com outro crente escroto essa semana, que saiu daqui do bairro, né? Aprontou com sua porra comigo. Aí, Paulo, como é que tu tá? Eu digo, rapaz, tô bem, cara, tô bem, tô passando, né? Ah, eu fui morar não sei aonde, porque minha mãe veio morar comigo. Ah, mas minha mãe agora tá na glória, né? Morreu, ela faleceu, tá na glória. Eu não olhei pra cara dele, não, com todo respeito, cara. Tu quer ir pra glória? Eu dei uma risadinha, eu digo, claro que não quer, né? Hipócrita. Né? Vocês recorrem, não é pra igreja de madrugada, não. Apesar da Bíblia fazer todo tipo de promessa pra vocês recorrerem pra esse tal de Jesus, é recorrerem pra Bíblia, até chamou os presbíteros na sua cara pra curar, né?
ungir com óleo, né? Tiago capítulo 5. Chame os presbíteros da igreja se você está doente. Mas eles fazem isso? Não. Porque sabem que não existe bosta nenhuma. Pessoal, eu sou Paulo Cunha, este é o canal Cruzada Viva, o canal que é 100% ateísta. Quero mandar aqui meu forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres de pensadores e inscritos que acompanham o meu trabalho. Quero mandar um forte abraço a todos vocês inscritos. Peço que vocês compartilhem o vídeo, deem comentário, façam comentários inteligentes. Né? Não adianta o religioso entrar aqui no meu canal e fazer comentário hipócrita não, doido. Né? Eu nem leio aquela porra. Quando eu vejo canal religioso, eu deleto. Se você é religioso e entrou aqui no canal, não está pronto para ouvir verdades, verdade é essa que você não escuta dentro do púlpito de igreja, então aceite, fique até o final, porque se você não aceitar, eu te dou livre-arbítrio, volte para o YouTube, lá tá cheio de canal religioso, onde vai te manter preso da tua ilusão por toda a tua vida, porra. O que é que tu quer aqui no meu canal, caramba? Hein? Fica até o final do vídeo, chega no final do vídeo, aí não aceita, porque o orgulho não deixa, que tá enganado e tá sendo enganado, e passando essa enganação de geração em geração, aí vem com ameaças, xingamentos, não é? E a falácia sempre perde para a lógica e a razão. Quando eu falo aqui contra o sistema religioso, é um sistema de crença, não é pessoa, seres humanos não, entenda seu retardado. Estamos tentando ajudar as pessoas. O sistema de crença foi criado desde o primórdio da humanidade, onde ali sempre imperou a ignorância. Onde impera a ignorância, tem o esperto, e o esperto cria a divindade para ele, se apresenta como mensageiro, office boy ou messias, e leva com ele um rebanho de ignorantes que exatamente são vocês religiosos. E tem sido assim, por isso que foram forjados milhões de livros sagrados, milhões de religiosos, milhões de deuses, e nenhuma divindade jamais se apresentou e jamais se apresentará para toda a humanidade. E a razão é simples. Homens criam Deus e não Deus criam homens. Saiba que você não é o sonho dessa divindade. Perdão. Essa divindade sempre foi o sonho do homem, mas do homem esperto. E assim eles criaram milhares de divindades para você seguir. Pessoal, vamos ao vídeo, mas antes, quer dizer que o crente diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros absurdos científicos, muito tolerância, milhares de contradições, um manual de perversidades, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, tortura, suicídio, racismo, ganância, hipocrisia, injustiça, preconceito, pornografia, muita mentira, muita barbaridade. O crente, por ignorância, tem que acreditar, né? Que cobra fala, machado flutua, peixe engole gente, árvore fala, vara se transforma em serpente, águia fala, homem ressuscita, jumento fala, dragão de 7 cabeças, seria unicórnio, homem que entra, já o leão, sabe, subiscando sobre a terra, homem que anda sobre água, estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo, pedra que jorra água, 7 vezes, surto que ouve, coxo que anda, mudo que fala, e a Virgem Maria que casada deu à luz seu próprio pai, o filhote de pombo que é filho dele próprio, filho da sua própria filha, na loucura que é o cristianismo, criado e inventado pelo Império Romano. Eita. Pessoal, o objetivo desse canal é libertar as pessoas de todo tipo de escravidão, seja, doutrinação religiosa, sociopolítico, né? Aqui nós não temos lado político, aqui a gente está do lado do que é certo, né? E fazemos isso em prol da humanidade, respeitando as leis e respeitando o direito do próximo. E o nosso direito também, né, de trazer a verdade. Vamos no vídeo de hoje falar sobre a segunda vida do Jesus Cristo. Esse maluco, popstar da Galileia, repito, entrando no hospício para falar com louco. Não que quando eu falo Jesus ele tenha existido, ele nunca existiu. Jesus Cristo nunca existiu. Está apenas nas páginas, né, da Bíblia e na cabeça do religioso. Não está nas páginas da história. Pelo menos da história, né, da história verdadeira, da história legítima. Não a história falsa, né? Como tem aí falsos líderes religiosos aí, que estudam, pagam pelo sistema religioso para tentar, né, manter a fábula Jesus Cristo, ao qual os próprios papas já admitiram isso, como o caso do Leão X. Então a vinda desse popstar da Galileia aqui, esse maluco da Galileia aqui, vamos à segunda vinda dele, né? Ele não vai vir porra nenhuma porque ele não foi para lugar algum. Jesus prometeu aos seus discípulos que ele regressaria de novo. A Bíblia diz, e só a Bíblia diz, né, não a história, em Lucas capítulo 21, versículo 27. Então verá o Filho do Homem, né, em uma nuvem com poder e grande glória. Né? A Bíblia diz, e só a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que venho com as nuvens, né, com as nuvens, e todo olho, né, o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Preste bem atenção ao texto. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram. Quem foi o que os transpassaram? Transpassou Jesus, entrando no hospício para falar com o louco. Não que ele tenha existido, não que Deus algum exista.
exatamente foi quem o crucificou, o transpassou. Então essas pessoas deveriam estar vivas. Então quando é pregado que Jesus vai voltar de novo, aquilo era pregado já naquela época, assim como era pregado o anticristo, porque todo aquele que é contra Cristo é anticristo. Então todos os outros e todas as outras religiões são anticristo. Será que você entende isso? Então quando o Império Romano forjou a fábula, a farsa de Jesus Cristo, já colocou sendo o anticristo como algo demoníaco contra o cristianismo, porque é claro, quem é contra a religião deles é inimigo. É por isso que o crente tem tanto inimigo, né? Não faz parte da bolinha dele, é inimigo. Até se for um casal e um não for da religião, for de outra religião, é fora, né? É inimigo. Porque sempre foi assim esse povo, né? A Bíblia diz, e só a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 7, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então as promessas, né? Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido, veja aí mais uma, né? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então aqui já está dizendo que o tempo já está cumprido, ou seja, era na época que Marcos, ou o escritor, o escriba que escreveu esta fábula aqui, essa mentira aqui, escreveu, né, que já estava cumprido o tempo. Assim como lá, até os que os transpassaram iriam estar vivo para ver ele voltar. Os crentes creem que Jesus disse quando voltaria e que os sinais, né, dessa volta estão registrados em Mateus capítulo 24 e nos evangelhos de sinóticos, né? Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Porém, precisamos ver o contexto das afirmações do suposto popstar da Galileia, né? Que diz o seguinte: quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jerusalém, os discípulos aproximaram de Jesus para lhe mostrar as construções do templo. O templo esse que deveria ser destruído quando ele voltasse, né? Olha, de Jerusalém, os discípulos aproximaram-se de Jesus para lhe mostrar as construções do templo. Aí disse, né? Aí Jesus retrucou: vocês estão vendo tudo isso? Diz Jesus, né? Popstar imaginário. Perguntou ele: eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas, né? Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos, dirigindo-se a ele, em particular, lhe disseram, né? Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. São duas coisas diferentes, gente. A vinda dele e o fim dos tempos é o fim do mundo. Vocês vão já entender, né? Os discípulos fizeram 3 perguntas. Quando acontecerão essas coisas? A destruição do templo, né? Qual será o sinal da tua volta e qual será o sinal do fim do mundo? 3 perguntas. A destruição do templo é a destruição de Jerusalém. Jesus adverte os seus discípulos para que a destruição de Jerusalém seria logo, né, breve. Ou seja, a volta dele também seria breve, logo. Jesus prometeu voltar enquanto seus discípulos ainda estavam vivos, ainda viviam. Quer ver? Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Alguns dos que aqui estão, na época que foi escrito aquilo, não é uma era, não é uma época, ele está afirmando que alguns dos que aqui estão, na época que foi escrito, né, não provariam a morte, ou seja, estariam vivos para ver ele voltar. Mateus capítulo 16, versículo 28. De fato, ocorreria durante a geração deles. Mateus 23, 36, Mateus 24, 3, 4. As palavras traduzidas como nesta geração, não se referem a uma era. Não se refere a uma era, um espaço longo de tempo. E sim, a época em que ele estava lá. Mas o povo que vivia no tempo em que Jesus estava falando. Ou seja, as palavras traduzidas como nesta geração não se referem a uma era. Ou seja, para o futuro, para hoje, o crente retardado que ainda está esperando esse popstar voltar, né? Se ele se referia naquela época, porque era urgente o cristianismo crescer. Então ele prometia logo que era para o povo, né, entrar para a religião deles, que eles acabaram de criar o Império Romano. Então as palavras traduzidas como nesta era não se referem a uma era, mas ao povo que vivia no tempo em que Jesus estava falando. Veja só, Mateus capítulo 23, versículo 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas que hão de vir
hão de vir sobre esta geração. Hão de vir sobre Mateus 23, 36. Então ele falando, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Quais eram as coisas? Aquilo que estava acontecendo lá, que ele disse que iria acontecer, né? A destruição do templo e tal, tudo aquilo aconteceria sobre aquela geração. O povo que ainda estava vivo ali iria ver tudo aquilo e a volta dele. E você, feito um babaca, ainda espera até hoje, né? Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, todas essas coisas, ele dá um relato. Estrela caindo do céu e tal, uma porrada de coisa, que ele dá o relato todinho, né? Que seria a volta dele. Então, ele está dizendo que todas essas coisas acontecerão sobre essa geração. A geração qual? Essa agora que a gente está vivendo? Né? 2000 anos, 2020 anos depois e 21 anos depois? Não, gente. A época em que foi inventado esse personagem aqui. Era urgente para eles. Os tempos que precederiam a destruição de Jerusalém seriam inusitados. Não tem nada de inusitado, né? Terremoto, maremoto, guerra, fome. Tudo isso aí que ele prometeu não é inusitado. Sempre houve. Haveria guerra, fome e terremotos. Mateus capítulo 24, versículo 6 ao 8. A perseguição aos discípulos também aumentaria. Mateus 24, 9. Mateus 24, 9, vamos lá. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Primeiro, ninguém odeia as pessoas por causa do nome de Jesus. Aqui ninguém odeia ninguém. Aqui a gente odeia a escravidão do sistema religioso. Essa mentira toda aqui. Não, ninguém aqui está contra seres humanos nenhum, né? E outra que ele diz aqui, né? Então sereis atormentados e vos matar-vos-ão e sereis odiados por todos. Inclusive ele diz que não hão de tocar um fio de cabelo deles. Eu vou mostrar para vocês aqui, né? Nos apóstolos, né? Antes que Jerusalém fosse destruída, o evangelho seria pregado em todo o mundo. Presta atenção. Jerusalém ainda continua lá. Primeiro que não foi destruída porra nenhuma, né? Continua lá. Mas o templo foi, né? Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Desde quando esse evangelho aqui já foi pregado em todo o mundo? Veja como a Bíblia é. Primeiro, ele promete que irá voltar, as pessoas ainda estarão vivas ali. Agora ele promete que o evangelho será pregado em todo o mundo. Mentira! É mentira! O mundo inteiro, esse evangelho jamais chegará no mundo inteiro. Jamais. Né? Tem partes aqui no mundo que ninguém sabe quem é esse Jesus Cristo. Né? Já na época, para você ter ideia, já na época, Paulo afirmou que isso tinha sido cumprido já em Colossenses capítulo 1, versículo 23. Veja só. O Paulo já afirmava na época, o suposto apóstolo Paulo, que é uma grande falta, outra mentira, ele já dizia na época, que o evangelho já havia sido pregado em todo o mundo, só se fosse no mundo e um deles lá, né? Não no planeta Terra todo. Cumprido em Colossenses capítulo 1, versículo 23, mentira da porra, né? Jesus teria que ter voltado já então, mais uma vez. Colossenses capítulo 1, versículo 23, ó, vê só. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos movedes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, né, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Veja que cara mentiroso, veja que mentira da porra. Ele diz que o evangelho já foi pregado. Se ele está dizendo lá em Colossenses, quando foi escrito que já foi pregado, então Jesus já era para ter voltado. Será que você entendeu aqui, ó? Olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz. Este evangelho do reino será... Mateus 24, 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Aí, então, virá o fim. Então, o fim já era para ter acontecido lá quando Paulo escreveu em Colossenses. Porque ele escreveu, ó. Se na verdade permanecerdes fundados na fé e não vos acovardeis na esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Então o próprio Paulo já afirmando que já foi pregado. Então Jesus já teria que ter voltado de lá naquela época dele. Inclusive até o anticristo já era pregado lá, que já estava lá o anticristo. Até mesmo o anticristo, a Bíblia diz, né? 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. Olha, ó, filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado.
Veja só, isso na época que os caras forjaram o texto aqui em João capítulo 1, né? Capítulo 2, versículo 18. Ouvides que vem o anticristo. Já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que há a última hora. Já sabemos que é a última hora porque os anticristos já chegaram. É tudo promessa dele. A promessa que vai cair isso, aquilo, que do tempo, terremoto, fome, tal, guerra, sempre houve, né? Aos anticristos, era tudo a promessa da volta dele. Sendo que o evangelho seria pregado no mundo todo, uma puta de uma mentira, né? Porque não foi pregado, né? Marcos capítulo 16, 15, e disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eles vão? Não vão, cara. Eu quero ver você religioso ir lá, nos países muçulmanos, extremistas, ir lá e pregar e dizer que Maomé não presta, que Jesus é que é o foda. Eu quero ver se ele vai te proteger lá, porra. Caralho. Jesus dá aos seus discípulos sinais específicos de que diriam que a destruição de Jerusalém seria logo. No caso, a destruição do templo. Antes da destruição, a abominação da desolação que o profeta Daniel profetizou, aconteceria que Jesus disse, né, que o exército romano cercaria Jerusalém pouco antes da desolação. Lucas capítulo 21, versículo 20. Isso nunca aconteceu. O exército romano, o Império Romano acabou. Jerusalém foi cercada pelo Império Romano? Não. Então, puta de uma mentira, gente. E está escrito no livro escroto, Lucas capítulo 21, 20. Quando? Vai formar de novo o Império Romano para poder cercar Jerusalém? Lucas capítulo 1, versículo 20. Quando virem Jerusalém rodeada, né, de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. É claro, né? Isso é tão óbvio, né? Imagina uma cidade cercada pelo exército, né? Imagina se essa porra dessa cidade não vai ser devastada, né? Claro. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus assegura seus ouvintes que estavam lá ouvindo, né, que Deus não alteraria o que Jesus acabara de profetizar. Profetizou e não aconteceu, porque não acontece. Profecias são mentiras. Não existe quem possa prever futuro, porque não existe divindade alguma. Tudo fantasia da mente humana. Mateus capítulo 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí eu me pergunto, se o céu e a terra já passou, pra que ficar porra de... Quem vai ler tuas palavras? Hein? Vamos lá. Sobre o fim do mundo, Jesus passa um novo tópico concernente a quando acontecerá o fim do mundo. Diferente do fim de Jerusalém, o tempo do fim do mundo não é conhecido. Nem mesmo Jesus sabia quando seria o fim. Mateus 24, 36. A grande pergunta é o seguinte, né? Ele não é Deus, que você diz? Como que ele diz que só o Pai que sabe? Veja só Mateus 24, 36. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Só que ora, ele é o próprio Pai. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um só. Então, se ele e o Pai é um só, como que pode o Pai saber e ele não saber de nada? Né? Pura ignorância. Os crentes misturam os eventos da destruição de Jerusalém com os eventos que tratam do fim do mundo. Isso induz as pessoas... Isso os pastores fazem muito das igrejas, e os crentes até hoje fazem, né? Induzem as pessoas a acreditarem que podem predizer o fim do mundo, ainda que Jesus afirme claramente que não haverá advertência. Eles não conhecem a própria Bíblia. A gente cansa de ouvir os crentes dizendo, porque a pandemia é o fim dos tempos, é castigo de Deus. Pô, se é castigo é para os ateus, cara, né? Deveria preservar o povo de Deus. Mas tá morrendo mais religioso, tá morrendo mais pastor, tá morrendo mais crente. Mas ele diz, não, aí é vontade de Deus. É vontade ou castigo, porra? Não consigo entender vocês, não. É vontade de Deus ou é castigo? Né? Se é para você, é vontade de Deus para vocês ir para o céu, então leve só vocês. Se é castigo para matar os ateus, então deixe só os ateus. Então os ateus são um grupo de risco. É para ser os vacinados primeiro, aos ateus. Porque os crentinhos são tudo protegidos, mas é uma grande mentira. Né? Então, os religiosos costumam fazer isso. Eu canso de ouvir, quando a gente está debatendo com um religioso, a primeira coisa que ele diz, não, é guerra, é isso, é aquilo, é fome, é desemprego, é aquilo, é o fim do mundo. Não é. Você está confundindo, porque até a própria vinda do Jesus, né, não se confunde com o fim do mundo. É outra coisa diferente que ele próprio disse, que quem sabe é o Pai, sendo que o Pai é ele próprio, né? Ora ele é o Pai, ora o Pai é um, ora é outro. A loucura que é, né? A Bíblia diz, e só a Bíblia diz, em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, e a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e aos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, prestou atenção agora? Porque nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos
para sempre com o Senhor. Prestou atenção aqui? Nós, os que ficarmos vivos, na época dele lá, na época deles que ficarem vivos. O próprio Jesus, você viu lá dizendo, né? Promessas da Bíblia, né? Promessas de Deus. No capítulo 21 de Lucas, Jesus anuncia as dificuldades pelas quais passarão aqueles que anunciam a sua mensagem, no caso os apóstolos. As ameaças que sofrerão por causa do seu nome. Prisão, perseguições, né? Incompreensão na família. Isso é uma grande mentira, porque são religiosos que perseguem aqueles que não seguem a porcaria deles. Eles são radicais e perseguem ferrenhamente, até porque o próprio Jesus é quem persegue. Quer ver? Ele próprio diz aqui, Lucas capítulo 19, versículo 27. Quanto àqueles que não me tiverem como o Senhor, rejeitando o meu reinado, trazei-o diante de mim, matai-o de mim. Matai-o diante de mim. Ele próprio coloca a família contra a família. Ele mesmo diz aqui, ó, Mateus 10, 37. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Colocando a própria família uma contra a outra. Mateus 10, 34. Não cuidei que vim trazer paz à terra, vim trazer fogo, guerra, espada. Vim pôr em disseção o filho contra o pai, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Né? É ele próprio que coloca a dissensão. Então, perseguição, incompreensão da família. Diante dessas ameaças e dificuldades, Jesus garante a seus discípulos que Deus estará com eles e diz, em Lucas capítulo 21, versículo 18 e 19, que embora odiados por todos, preste atenção agora, embora odiados por todos, veja só, embora odiados por todos, não perderão um só fio de cabelo e permanecendo firmes que vocês irão ganhar a vida. Não tocarão em um fio só de cabelo dos apóstolos deles, aqueles que seguem a Jesus. Será? Isso é verdade mesmo? Ou Jesus é um grande e um mentiroso, filho de uma égua? Está na Bíblia, Provérbios capítulo 18, versículo 10. O nome do Senhor é torre... Olha as promessas, né? Ele promete, né? Aqui o Deus bíblico. O nome do Senhor é torre forte, sob a qual o justo busca refúgio e permanece seguro, né? Então, são promessas de Deus, né? Da Bíblia. Está na Bíblia e só na Bíblia. Salmo capítulo 137, versículo 7. Se eu andar em meio à angústia, tu me fazes reviver. Estendes tua mão, né? Tua mão contra a ira dos meus inimigos e tua destra me salva, né? Tudo promessa, né? Vamos lá. Está na Bíblia e só na Bíblia. João capítulo 14, versículo 27. Deixe-vos a paz minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Deixe-vos a paz. É essa paz que ele deixa, né, para o povo dele, mas ele promete a paz, né? Em 2 Samuel capítulo 14, Deus observa até mesmo cada fio de cabelo do seu servo. Versículo 11. Em Lucas, Deus tem sempre a situação sob controle, principalmente quando os discípulos que testemunham o nome de Deus, né, são ameaçados e até mesmo colocados diante da morte. Então Deus está sempre protegendo. Isso fica claro aqui em Salmos 91, né? Que ele diz aqui no Salmos 91. Tu que habita sobre a proteção do Altíssimo, sobre a proteção do Altíssimo, que mora à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, sois meu refúgio, a minha cidadela. Meu Deus, em quem eu confio. E Ele é quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, porque Deus é uma ave, né? Com as suas penas, sob suas asas, né? Encontras refúgio. Sua cidadela te será um escudo de proteção. Tu não temerás os temores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga, né, nas trevas, nem o mal que graza ao meio-dia. Caiam 1000 à tua direita, caiam 1000 à tua direita, caiam 1000 à tua esquerda, caiam 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, nem o mal te afligirá. Isso é uma puta de uma mentira, né? Então, como morreram os 12 apóstolos? Você sabe como morreram os 12 apóstolos, supostos apóstolos que nunca existiram? Você sabe como morreram eles? Pois é, veja só que o próprio Deus fez todas essas, são centenas de promessas de proteção. Ele mesmo promete aos apóstolos deles que apesar das perseguições, ele promete que um fio de cabelo não tocarão neles. Mas aí vem aqui, né? Vamos mostrar para vocês como morreram os apóstolos, né? Que nunca existiram, mas como eles forjaram toda a morte deles. Para ficar uma coisa trágica, melancólica, que o crente adora a tragédia, né? O crente anseia por desgraça, pelo fim do mundo, para provar a sua tese, onde ele próprio vai se fuder também, se fosse real essa bosta. Os apóstolos deixaram a vida pessoal e o trabalho de lado.
para se juntar a Jesus durante a sua missão em vida. Eu fico pensando, puta que o pariu. Puta que o pariu. Eu não precisava viver uma época dessa, não. Imagina tá você lá, pô. Os caras eram pescadores, a maioria era pescador. Imagina que os caras pescavam para sustentar a família, a mulher, os filhos. E aí chega um cara, um maluco, um hippie velho doido da Galileia, pregando um monte de absurdo, um monte de coisa doida, né? Aí diz, segue-me, vamos ser agora pescador de homens. Pescador de homens. E como é que ficou a mulher dos caras? Como é que ficou os filhos? Quem foi levar a feira? A mulher não podia nem botar galho no marido, arrumar outro macho para sustentar a casa. Sabe por quê? Porque seria morta apedrejada. Ela não poderia se separar do cara. Então a mulher ficou abandonada. Quem foi levar comida para essa mulher? Porque o marido Jesus levou para eles. Para ser pescador de homens. Pode uma porra dessa comigo, cara? Jesus chegar para mim e dizer, ei, larga a tua família e me segue. Ei, peraí. Eu te segui, eu vou largar minha mulher, minha filha para te seguir, porra. Que merda é essa, doido? Pera aí, cara. Primeiro, tu vai assinar minha carteira? Porque tem que assinar a carteira direitinho, sabe? Pelo menos pra eu mandar a pensão pra mulher. Porque, porra, isso é um absurdo, cara. Mas o povo acredita nesse absurdo. Quem era que levava comida pra... é Deus que levava uma nave espacial, vinha e deixava uma cesta básica todo mês. Pra o povo, a mulher, né? Dos apóstolos aqui, né? Coisa doida, rapaz. É muito louco. Com a morte de Cristo, eles deram continuidade à tarefa de pregar o evangelho. Continuaram na loucura, né? Como foi a morte deles, então? Bem, quem foram os 12 apóstolos de Cristo? Os apóstolos de Cristo foram, né? Supostamente inventado. Pedro, que significa pedra. André, que significa homem forte, viril. Né? João, que significa o Senhor e misericordioso. Filipe, que sempre tem um significado o nome. Né? Que é para ficar uma coisa bem... O crente se abestalha com tudo, né? Eles botam uma palavrinha ali na Bíblia, uma aqui, outra ali, o crente se abestalha. Do mesmo jeito que ele se abestalha, né? Com a roupa pomposa dos líderes religiosos em cima do púlpito, lá em cima, né? Aí eles ficam tudo impressionados. A igreja, aquele santo, aquelas coisas lá bonitas, né? Aquela ornamentação, o templo de Salomão. Eles se abestalham com tudo. O crente, ele se impressiona. É tudo para impressionar, seu babaca. Para você acreditar. Então, continuando. João, que significa, né? O Senhor é misericordioso. Felipe, que significa amigo dos cavalos. Amigo dos cavalos. Olha, amigo dos cavalos. Né? Bartolomeu, que significa filho de Ptolomeu. Mateus, que significa presente de Deus. Presente de Deus. Tomé, que significa gêmeo. E Simão, que significa aquele que ouve a Deus. Né? Os 4 últimos têm grupos de 2 nomes iguais, que são Tiago, maior, e Tiago, menor, que significa sustentado pelo calcanhar. Sustentado pelo calcanhar de Aquiles. E Judas Tadeu e Judas Iscariote, que significa abençoados, né? Os abençoados, né? Inclusive esse Judas aqui, Iscariotes, que, né, morreu de 2 formas, né? Ele morreu de 2 formas, né? Mas a gente vai ver aqui se der tempo. Pedro era o mais velho dos apóstolos e era aquele a quem Jesus claramente lhe deu algum tipo de liderança após a morte de Cristo. Foi Pedro quem conduziu a missão entre os que ficaram, né? Seu trabalho misericordioso, missionário, perdurou até o dia em que ele foi morto, né? Aos 68 anos depois do nascimento de Cristo. 68 anos depois do nascimento de Cristo. O apóstolo ainda continuou sua missão por mais 35 anos depois que foi morto. E a sua morte se assemelhou à dele, a do próprio Cristo, né, na forma que aconteceu. Diz a tradição que ele foi morto, crucificado em Roma, porém teria pedido para ficar de cabeça para baixo, para não ser assemelhado, né, assemelhar ao seu mestre, Jesus. Primeiro que o formato da cruz nunca foi aquele. Os caras eram crucificados, nunca foi naquele formato, não. Era só uma pilastra. Mas vamos lá. Só uma vara só. André era irmão de Pedro, também pescador, né? Antes de conhecer a Cristo, ele já era seguidor de João Batista, mas não titubeou quando conheceu o Messias e logo se juntou a ele. Aí, né? A tradição revela que André também foi muito torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Ele estaria em missão na província de Acaia, onde foi crucificado também. Só que desta vez por uma cruz em forma de X, né? Seus restos mortais foram encontrados séculos depois, são uma grande mentira, e levados para a Escócia pelo mar, onde o barco teria naufragado para não encontrar os rostos, né?
Por isso, até hoje existe uma ilha chamada de Santo André. João era o discípulo mais jovem que Cristo tinha, né? Cogitava-se que não é, na época, né, da crucificação de Jesus, ele teria 17 a 20 anos. Irmão de Tiago, outro apóstolo. O jovem teria sido lançado vivo em óleo fervente. Olha só, não tocará no fio de cabelo, ele foi lançado vivo em óleo fervente. Mas ele não teria nada sofrido. Olha que mentira, filho da puta. Depois disso, ele teve um papel importante para a religião cristã. Escreveu diversos livros considerados sagrados. São deles os relatos sobre o fim do mundo, né, descritos no Apocalipse. Acredita-se que ele morreu por volta dos 100 anos de idade de causas naturais em Éfeso. Bom, Filipe, a história da morte de Filipe é confusa. Até hoje não se sabe ao certo como morreu o discípulo que deu continuidade à missão na Ásia, nas regiões de Frígia e Hierápolis. Há relatos que ele tenha morrido de causas naturais, mas também há estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado, apedrejado e até crucificado em Hierápolis. Danos. Bartolomeu teria exercido uma missão em Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. A forma com que ele morreu também desperta polêmica e confusão, pois há mais de uma versão para o fato. A tradição da Igreja Católica afirma que ele foi posto vivo em um saco e lançado ao mar, depois de ser açoitado. Há outras informações de que afirmam que ele também teria sido crucificado. Eles acabam inventando história, para dar uma origem que os personagens existiram, eles vão criando. Mateus relatos dão conta de que Mateus teria continuado a sua missão no lugar onde viveu com Cristo. O apóstolo teria percorrido toda a Pérsia, Judéia e Etiópia, vindo a ser morto nessa última, na Etiópia. A causa da sua morte teria sido decorrência de um ferimento à espada. Mas também há quem acredite que o ex-cobrador de impostos foi convocado por Jesus, teria... Nossa... Infelizmente, deu pau aqui. Deixa eu ver se vai dar tempo aqui, pessoal. Fazer o resto. Mas não vai dar tempo, não. Infelizmente. Esse meu notebook tá com um probleminha aqui. Quando ele esquenta demais. Aí ficou faltando aqui os apóstolos aqui. O Judas, por exemplo, ele morreu de duas formas diferentes. Uma versão em Lucas diz que ele se enforcou. E a versão em Atos, capítulo 1, versículo 18, diz que ele se jogou de um barranco e ali pedaçou todinho, as tripas saíram para fora, e é assim que ele faleceu. Bom, a gente sabe que tudo isso é uma grande fraude, uma grande farsa, tudo uma forja criada pelo Império Romano, e a gente espera que vocês entendam isso. Nosso trabalho aqui é tentar ajudar vocês a se libertar dessa terrível escravidão que é o sistema religioso, essa farsa, essa mentira, criada apenas por homens espertos para manipular a humanidade. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.